Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio, é muita gente morrendo. Him if he played baseball. He went on to respond to that, but it kind of took him a little long to get to what he was trying to say, so it would appear that he was high. Let me see your hands. Damn, man. Stay in the car. Let me see your other hand. I'm sorry. Let me see your other hand. Both hands. Put your fucking hands up right now. Let me see your... Oh, ouchie, What, man. are you on something right now? No, nothing. Let's go. Let's go. Yeah. I know I can't breathe. I can't breathe. You're talking to me. Thank you. I cannot breathe. I cannot breathe. Vai lá, vamos lá, vamos lá. Vamos mandar, vamos mandar. Vamos mandar. Dá licença. Peraí, ó. Abre aí, dá licença, tá impresso aí, ó. Abre aqui, ó. Abre aí, ó. Abre. Abre, 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 abre. Sai de cima, dá licença.
Respeito. Respeito. Esperança. E o ex-presidente Lula deixou no fim desta tarde a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Lula estava preso desde 7 de abril do ano passado. Em discurso, cercado por apoiadores, Lula agradeceu os militantes, fez duras críticas à Operação Lava Jato e disse que as portas estão abertas para que ele percorra o país. O advogado Cristiano Zanin chegou pela manhã na sede da Polícia Federal em Curitiba e se reuniu com o ex-presidente. As defesas, tanto de Lula quanto do ex-ministro José Dirceu, pediram a soltura deles após a decisão do STF. A juíza federal Carolina Lebos, responsável pela execução penal de Lula, está de férias. De acordo com a Justiça Federal do Paraná, o responsável pelos processos da 12ª Vara de Execuções Penais é o juiz Danilo Pereira Júnior. Em sua decisão, ele citou o efeito vinculante da decisão do STF. Observa-se que a presente execução iniciou-se exclusivamente em virtude da confirmação da sentença condenatória em segundo grau, não existindo qualquer outro fundamento fático para o início do cumprimento das penas. E acrescentou: determino, em face das situações já verificadas no curso do processo, que as autoridades públicas e os advogados do réu ajustem os protocolos de segurança para o adequado cumprimento da ordem. Terror na creche. Um jovem de 18 anos invadiu hoje uma creche na cidade de Saudades, em Santa Catarina, e matou pelo menos 5 pessoas. Depois que passou pelo portão, o jovem foi direto ao corredor, encontrou uma das professoras e iniciou a agressão com um facão. A primeira vítima do assassino Fabiano Kippermay é a professora Kelly Adriane, de 30 anos. Em seguida, ele entra na sala do maternal e mata a auxiliar Mirla Renner, de 20, e os bebês Sara, Anabela e Murilo. Outro menino, Henrique, fica gravemente ferido. Todas as crianças têm menos de 2 anos de idade. Depois do ataque cruel, Fabiano tenta se matar, mas é socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele está neste presídio de Chapecó, onde aguarda nova avaliação psiquiátrica. Se for declarado incapaz, vai para um hospital e não irá a julgamento. Eu só penso no meu filho. E no assassinado. Como encarar a morte do pequeno Henri, de apenas 4 anos? Ele foi levado ao hospital porque não conseguia respirar, mas o laudo da morte aponta hemorragia interna. 7 de março. Henri passa o dia com o pai, Leniel Borel de Almeida. No fim da tarde, volta para a casa da mãe. Ele não falou nenhuma nem 2 vezes, ele falou N vezes que ele não queria voltar, ele não queria ir para a mãe. Câmeras de segurança do condomínio mostram a movimentação do menino, da mãe, Monique Medeiros, e do padrasto, o vereador pelo Rio de Janeiro, Dr. Jairinho. Horas depois, o casal leva Henri às pressas para o hospital. Ela relata ter encontrado Henri caído aqui, de olhos arregalados, mãos e pés gelados. O laudo do IML aponta várias lesões pelo corpo e hemorragia. A causa da morte é uma forte pancada no fígado. As suspeitas recaem sobre Jairinho e Monique. Eles negam. Uma mãe não mata um filho. Uma mãe não encobre alguém que mata o seu próprio filho. Existem mães que matam seus filhos. Eu não conheço esse tipo de mãe. São casos raros, mas existem. Eu não conheço. Eu tenho certeza absoluta, diante de Deus, que o assassinato não foi. Em meio às investigações, surgem novas acusações de tortura contra o padrasto de Henri. Uma adolescente, filha de uma ex-namorada de Jairinho, disse essa semana que teria sido agredida por ele quando tinha 4 anos. 8 de abril. O vereador Dr. Jairinho, do Rio de Janeiro, e a namorada dele, Monique Medeiros, foram presos hoje. Ficou constatado de uma maneira bastante evidente que o Henri estava em um lar onde existia uma rotina de sofrimento, uma rotina de violência. Na prisão, Monique reconhece que mentiu à polícia. Agora,
afirma ter sido agredida e ameaçada por Jairinho. O casal se torna réu pela morte de Henri. No fim do ano, a justiça ouve as testemunhas na fase preliminar do julgamento. É a primeira vez que Monique e Jairinho... É real. O mundo inteiro repercutiu hoje as declarações do príncipe Harry e da mulher dele, Meghan Markle, à TV americana. Os segredos da família real mais famosa do planeta expostos em 2 horas de entrevista à apresentadora Oprah Winfrey. O casal revelou que o racismo teve peso importante na decisão dos dois de abandonarem a família real. Concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. A ex-duquesa de Sussex também revela que o assédio da imprensa a fez pensar em suicídio. I just didn't want to be alive anymore. Harry fala da decepção com a família e compara a situação de Meghan com a da mãe dele. Diana morreu em um acidente de carro ao ser perseguida por paparazzi em 1997. I can't begin to imagine what it must have been like for her going through this process by herself. As declarações explosivas abalam ainda mais a conturbada relação com a família real. O casal é criticado, já que a entrevista é exibida dias depois da internação do príncipe Philip, avô de Harry. O marido da rainha Elizabeth morre em abril, aos 99 anos. E é justamente na despedida ao avô que Harry reencontra a família. Meghan, então grávida de 6 meses, é aconselhada pelos médicos a não viajar para a cerimônia. Em junho, nasce nos Estados Unidos a filha do casal, Lilibet Diana. O primeiro nome é uma referência ao apelido de infância da bisavó, a rainha Elizabeth. O segundo, uma homenagem à... Agoniza a ação mais letal de sua história. São 28 mortos. 6 de maio. Policiais entram na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, para cumprir mandados de prisão. Um policial morre com um tiro na cabeça. Na sequência, o que se vê é um intenso confronto. 27 suspeitos são mortos. Surgem denúncias de execução. Ele estava com a mão pro alto, assim falando que não era saber traficante, mas esse mesmo saber matar. Ajoelharam e pediram pelo amor de Deus para não matar, mas eles mataram. A polícia nega. Todos os 27 são criminosos, traficantes com ficha penal e comprovação de sua participação no tráfico. Eu nunca vi uma resistência tão intensa, tão brutal e tão criminosa. Em novembro, 2 policiais envolvidos na operação viram réus por homicídio qualificado e fraude processual. De acordo com o Ministério Público, outros policiais devem ser denunciados. Também em novembro, a morte de outro policial resulta numa violenta operação da polícia na comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. 9 pessoas morrem baleadas e os corpos são encontrados no mangue da região. Em Varginha, Minas Gerais, 26 suspeitos são mortos em confronto com a polícia. De acordo com as investigações, o grupo se preparava para invadir a cidade. Força os estados de Minas Gerais e Bahia. No norte de Minas, rios transbordam e invadem milhares de casas. É tanta água que chega a abrir uma cratera no meio da estrada.
Nas últimas semanas do ano, a chuva atinge com força os estados de Minas Gerais e Bahia. No norte de Minas, rios transbordam e invadem milhares de casas. É tanta água que chega a abrir uma cratera no meio da estrada. 2 pessoas morrem em deslizamentos de terra. Uma delas é uma criança de 2 anos. No sul da Bahia, a enxurrada invade casas. Em dezembro, tornados devastam cidades em 6 estados americanos. São pelo menos 36 em apenas uma noite. Um deles com ventos de mais de 300 quilômetros por hora. Kentucky é o mais atingido. Centenas de casas e edifícios são completamente destruídos. Diante da força do vento que passou por aqui, dá pra gente perceber que ninguém estava preparado para o que aconteceu. 88 pessoas morrem na passagem dos tornados pelo país. Ao menos 74 em Kentucky. Outras centenas ficam feridas. Nos últimos dias do ano, a chegada de um tufão às Filipinas mata 375 pessoas. Dezenas estão desaparecidas. Susto em Niterói, no Rio de Janeiro. São 38 segundos de angústia. A vizinha se desespera ao ver a criança caminhar pelo parapeito da janela. O garotinho tá na janela, moça! O filho da senhora tá na janela! As pessoas que estão na varanda correm até o cômodo onde está o menino. Uma delas consegue pegar a criança. À distância não dá para ver, mas há uma